Em 2023, um pai recebeu uma ligação do próprio filho pedindo um Pix de emergência. A voz era exatamente a dele, o mesmo jeito de falar, a mesma respiração entre as frases. Os mesmos cacoetes de sempre, só que não era o filho. Alguém tinha clonado a voz dele por inteligência artificial a partir de vídeos que já estavam públicos na internet e usou essa voz sintética bem na hora de pedir dinheiro para quem mais confiava nela. O pai só percebeu depois de já ter transferido. E repara no detalhe que devia te assustar mais. O filho, nesse caso, não era uma vítima qualquer. Era um criador de conteúdo, gente que vive de internet e devia estar de olho nesse tipo de risco. Se aconteceu com quem tinha motivo de sobra para desconfiar, o problema não é falta de atenção, é que a voz parou de ser prova. E não é caso isolado. Mais recentemente, em 2026, outra pessoa relatou um golpe parecido com o mesmo tipo de clonagem de voz por telefone, mesmo sem confirmação do prejuízo financeiro. Nesse segundo caso, o padrão já não é mais exceção. E tem um motivo para esse tipo de golpe ser tão difícil de reverter depois que acontece. O dinheiro raramente fica parado. Um Pix cai numa conta que já existe só para receber esse tipo de transferência, uma conta laranja, aberta em nome de terceiro, muitas vezes sem nem saber para que vai servir, e de lá é fatiado, espalhado, sacado em minutos, antes que o banco tenha tempo de reagir. Por isso a defesa não pode depender de recuperar o prejuízo depois. Ela precisa travar o golpe antes da transferência sair. E tem um dado que mostra o tamanho que isso tomou. Em maio de 2026, na semana do Dia das Mães, esse golpe virou campanha quadrilhas usando voz clonada por inteligência artificial para imitar filhos em escala, mirando mãe e pai em plena data de família. A imprensa de tecnologia documentou a onda na época. E repara na escolha da data, porque não tem nada de aleatório ali, de emocional, guarda baixa, pressa embutida. O golpista escolhe exatamente o dia em que uma ligação do filho é a coisa mais natural do mundo. E antes que você pense isso é caso raro, eu testei essa ferramenta de clonagem com a minha própria voz, só para te mostrar o tamanho real do problema. E é exatamente por isso que eu sei o quanto ela já está borra o bastante para enganar quem mais te ama. Esse golpe, inclusive, não nasceu com a IA. O golpe do parente pedir dinheiro fingindo ser filho, neto, sobrinho, já é queixa antiga em Procon e Delegacia de Estelionato Brasil afora. Antes da voz clonada, a versão analógica desse golpe já existia há décadas. Uma ligação com barulho de fundo forçado, uma voz chorosa e embargada de propósito, o suficiente para a vítima preencher com a imaginação o resto que faltava. Porque cérebro sob susto não presta atenção em detalhe, presta atenção em emoção. A novidade não é o roteiro, é o realismo da voz. A inteligência artificial pegou um golpe que já enganava a gente e destravou o único elo que ainda salvava muita gente. Reconhecer que aquela voz não batia, agora bate. O que teria travado esse golpe é simples: uma palavra código combinada em família e o hábito de desligar e ligar de volta para o número oficial antes de fazer qualquer Pix de emergência. É essa defesa que eu vou destrinchar com você. Deixa eu te mostrar o tamanho do problema na prática comigo mesmo. Essa é minha voz de verdade. E essa aqui é uma versão sintética gerada a partir de menos de 20 segundos de áudio meu. Não vou te ensinar o passo a passo. Isso vira arma na mão errada. Mas preciso que você veja o resultado com os próprios ouvidos, porque só assim você entende por que reconhecer a voz deixou de ser suficiente. E essa categoria de ferramenta existe há anos, mas até pouco tempo atrás era coisa de estúdio grande, com equipe técnica e custo alto. Hoje virou aplicativo de celular, muitas vezes de graça ou por poucos reais por mês, a mesma. Tecnologia que só a corporação bancava, agora cabe no bolso de qualquer golpista com paciência de assistir um tutorial. E o material bruto para treinar essa clonagem é mais barato ainda. Qualquer vídeo de aniversário, qualquer live antiga, qualquer Reels guardado num perfil aberto já é áudio suficiente.
Ninguém pediu consentimento para usar aquilo como matéria-prima. A ferramenta não pergunta de onde veio a voz, só processa o que você entrega a ela. E antes que você pense em confiar num detector automático de voz clonada para te salvar, essas ferramentas existem, mas estão numa corrida armamentista constante contra quem clona. Cada detector novo vira material de treino para clonagem ficar melhor e enganar justamente aquele detector. Não é uma solução que você pode confiar cegamente hoje. A defesa que aguenta o tempo é a que não depende de tecnologia nenhuma para funcionar. O golpista não precisa gravar seu pai por horas, um áudio de aniversário no grupo da família, um story, um vídeo de 30 segundos, já é matéria-prima. E ele não toca uma gravação, ele gera fala nova na hora na sua voz, respondendo o que você pergunta. Por isso ele consegue improvisar, chorar na hora certa, criar urgência. Repara no padrão, emoção mais pressa. Isso não é acaso, é o motor do golpe e tem nome técnico, engenharia social. É a arte de manipular uma pessoa para ela mesma abrir a porta sem precisar quebrar nenhuma trava de verdade. A pressa desliga sua desconfiança antes que ela acorde. E tem uma segunda tática quase sempre junto da primeira, forjar prova social. O golpista finge que já falou com outro parente, que a mãe já confirmou que é só formalidade, porque uma mentira sozinha é fácil de duvidar, mas uma mentira que parece confirmada por mais gente da própria família passa quase sem atrito. E tem uma terceira tática, quase sempre presente: isolamento. Não conta pra mais ninguém agora, resolve isso rápido antes que alguém saiba. Isso não é vergonha nem discrição, é o golpista te afastando de qualquer pessoa que poderia quebrar. O feitiço, com uma pergunta simples que ele não sabe responder, é o mesmo mecanismo da falsa central do banco que eu já mostrei aqui. O golpe não quebra sua razão, ele passa por cima dela usando o susto. Tem nome para esse mecanismo também. O psicólogo Daniel Kahneman descreveu a mente como dois sistemas: um rápido, automático, que reage por instinto, e um lento, que pensa com calma antes de decidir. Susto e urgência sequestram o sistema rápido antes que o lento entre em cena. Por isso, gente inteligente, calma, com PhD, cai nesse tipo de golpe. Não é burrice, é biologia. Tem outro viés que reforça isso, batizado por Kahneman e Amos Tversky: aversão à perda. A gente sente o medo de perder alguém que ama com muito mais força do que sente qualquer cálculo racional de risco. O golpista não está vendendo uma oportunidade, está vendendo a ameaça de uma perda. E contra medo de perder gente amada, número frio de probabilidade não convence ninguém. O que trava esse golpe não é duvidar do timbre. É um hábito besta que existe desde antes de qualquer IA. Desliga e liga de volta no número que você já tinha salvo. A voz clonada não sobrevive a isso, porque quem atende a ligação de volta não é um número de verdade. Simples assim. A defesa não precisa ser tecnológica, precisa ser um hábito. E o princípio por trás disso vale para qualquer golpe de urgência, não só voz clonada, nenhuma decisão de dinheiro se toma numa ligação só, não importa o quão convincente pareça quem está do outro lado. Instituição séria, banco, empresa, órgão público, sempre tem um número fixo, publicado, verificável. É esse número que você liga de volta, nunca o que te ligou. E um detalhe técnico que reforça porque isso importa: identificador de chamada pode ser falsificado. Um golpista com a ferramenta certa faz o seu celular mostrar o nome e o número certo na tela, mesmo ligando de outro lugar. Então nem confiar no nome salvo aparecendo resolve sozinho. O que resolve é você mesmo discar o número. Nunca atender confiando só no que a tela mostra. E onde achar esse número oficial para salvar antes de precisar dele. Verso do cartão do banco, aplicativo oficial baixado direto da loja, site do órgão público. Nunca um número que só apareceu numa mensagem, por mais oficial que o layout pareça. Um número visto uma vez numa tela não é fonte confiável. Um número que você já tinha guardado antes da emergência, sim. E tem uma
segunda camada que fecha ainda mais o buraco. Combinar uma palavra código em família. Uma bobagem que só vocês sabem, que nunca foi postada em lugar nenhum. Em qualquer pedido de emergência por telefone, pergunta a palavra. Voz clonada não sabe, pessoa de verdade sabe. E um detalhe que faz diferença na hora de escolher essa palavra: não pode ser algo que já vazou. Nome de animal de estimação, apelido de infância, isso já está espalhado em rede social, em comentário, em legenda de foto. Escolhe uma bobagem nova, aleatória, que nunca saiu da boca de ninguém fora de casa. E se, por qualquer motivo, você não conseguir confirmar a palavra na hora, se travou, se esqueceu, se a ligação caiu no meio, tem uma regra de reserva simples: espera e liga para outro. Parente confirmar antes de fazer qualquer coisa. Golpe de urgência conta com você decidir sozinho, sob pressão, sem checar com mais ninguém. Checar com uma segunda pessoa da família já quebra o roteiro inteiro dele. A gente entrou numa era em que ver e ouvir deixaram de ser prova. Assusta, mas tem um lado bom nisso. A defesa volta pro humano. Um número salvo, uma palavra combinada. O hábito de desligar e ligar de volta. Nenhum modelo de voz, por melhor que fique, alcança essas três coisas, porque elas vivem fora da tela. Pensa numa cena boba, mas real. Seu pai liga chorando, pedindo Pix agora. Você pergunta a palavra combinada. Ele, ou quem quer que seja, trava. Silêncio do outro lado. Essa é a diferença entre um golpe que funciona e um que morre em 5 segundos. E é por isso que esse canal existe. A gente vive num mundo que já ficou cyberpunk sem avisar. Sem implante, sem realidade aumentada piscando no olho, só com a tecnologia comum do dia a dia virando ferramenta de golpe mais rápido do que a gente aprende a se defender dela. Não precisa virar hacker para sobreviver nesse mundo. Precisa só de 3 coisas fora da tela que nenhuma IA alcança. E o mesmo raciocínio vale para qualquer relação de confiança que dependa de reconhecer uma voz ou um rosto à distância. Não só família, empresa pequena, dono de negócio que autoriza pagamento por ligação, funcionário que confirma a transferência por áudio do chefe. Todo mundo que decide dinheiro à distância, sem checagem fora do canal que recebeu o pedido, está exposto ao mesmo buraco. Reparem quem mais cai nesse golpe na prática, geralmente é quem tem menos intimidade com esse tipo de ameaça. Pai, mãe, avô. Não porque são ingênuos, porque ninguém contou para eles que a voz parou de ser prova. Eles cresceram numa época em que ouvir a voz de alguém no telefone era, sim, prova suficiente, e ninguém avisou que essa regra mudou debaixo do pé deles. E não para na família se você tem sócio, funcionário, alguém que autoriza pagamento em nome de um negócio seu. Essa mesma palavra código vale para essa relação também. Se você tem um pai, uma mãe, um filho, hoje, agora, combina a palavra com eles. Não custa nada e não precisa esperar acontecer contigo para valer a pena. Se esse vídeo te fez pensar em ligar para alguém da sua família hoje, se inscreve. É esse tipo de defesa real que esse canal ensina.